Olá, sou Cristina, esse é o Tudo sobre Espanhol e hoje nós vamos conversar sobre acentuação. E aí vocês vão me dizer, mas Cris, eu já aprendi a acentuação, inclusive foi aqui contigo. Mas calma, essa regra de acentuação eu não contei para vocês ainda. Hoje nós vamos conversar sobre monossílabos, porque os monossílabos no espanhol não levam acento, como regra geral. Existe sim circunstâncias em que os monossílabos vão levar acento. Os monossílabos vão levar acento quando o acento for, na verdade, uma tilde diacrítica. O que é uma tilde diacrítica? No espanhol, nós temos algumas palavras monossílabos que se escrevem iguais ou se escreveriam da mesma forma se não tivesse a tilde diacrítica, ou seja, o acento. Então, o que acontece? Quando nós temos esses dois monossílabos que se escreveriam da mesma forma, nós acentuamos um deles para indicar cada um desses monossílabos tem um sentido diferente ou até mesmo uma função sintática diferente. Então, é isso que nós vamos ver hoje. E eu ainda vou te trazer uma dica para vocês não confundirem os dois parzinhos de monossílabos mais confundidos do espanhol. Vem comigo. Vocês já sabem, a essa altura do campeonato, que como professora eu adoro uma tabela. Então, eu trouxe os monossílabos bem bonitinhos em uma tabela para vocês. Então, eu começo trazendo para vocês o primeiro parzinho, de e de. Só que o de acentuado é o verbo dar, enquanto o de sem acento é a preposição. Agora nós temos o primeiro parzinho, que é o mais confundido de todos os falantes da língua portuguesa, que estão aprendendo espanhol. El e ele. El com acento é pronome. El sem acento é artigo. Mas e mas. Mas com acento é advérbio de quantidade. E mas sem acento é sinônimo de pero. Ou seja, eu tô trazendo ideias opostas. Mi e mi com acento, o mi é pronome pessoal. E sem acento, ele é um adjetivo possessivo. Se e se com acento, ele é o verbo saber e o verbo ser conjugado. Agora, sem acento, ele é o pronome mais versátil que nós temos no espanhol. Se e se com acento, o se é pronome e advérbio de afirmação. Então, é ele que eu vou usar para dar a minha anuência, concordância com alguma coisa. Já o se sem acento, ele é a conjunção que vai indicar que se uma hipótese ocorrer, tal outra coisa vai ocorrer também. Ele vai dar essa noção de possibilidade. T e T. T com acento é substantivo. T sem acento é pronome. E agora o segundo parzinho mais confundido por falantes da língua portuguesa que estão aprendendo espanhol. Tu e tu. Tu com acento é pronome sujeito. E tu sem acento é adjetivo possessivo. E agora, se vocês me disserem, mas Cris, eu não percebi nenhuma única diferença entre esses parzinhos de monossílabos quanto à sonoridade deles, quanto à pronúncia deles. Isso tá certo? Tá certo, sim. A grande diferença que existe entre eles é o acento. E esse acento nós vamos percebê-lo na escrita. Então, conhecer monossílabos e a regra de que monossílabos só são acentuados quando essa tilde for diacrítica é muito importante para quem vai escrever. Se vocês forem só falar, isso não vai afetar tanto a vida de vocês. Mas para quem vai escrever, sim, pode ser confuso. E aí tem muita gente que diz, mas quando a gente está lendo, quando a gente está escrevendo, fica evidente qual é a função sintática ou qual é o sentido daquela palavra, daquele monossílabo ali naquela oração. Então, eu não preciso acentuar, certo? Eu devolvo para vocês com o seguinte: se é tão óbvio assim, mais motivos vocês têm para saber acentuar, certo? Certo? E agora eu vou trazer para vocês uma dica que vai ajudar vocês e muito com os dois parzinhos de monossílabos que são os mais confundidos. Quando nós tivermos ele e tu acentuados, eles normalmente vão ser seguidos de verbo. Por quê? Ele com acento e tu com acento são pronomes pessoais. Então, pronome pessoal normalmente é o sujeito de um verbo. Por isso,
isso, eles vão costumeiramente vir acompanhados de um verbo. Já ele sem acento é um artigo e tu sem acento é um adjetivo possessivo. Então, ele sem acento, por ser artigo, normalmente vai estar acompanhado de substantivo masculino. E tu sem acento, por ser um adjetivo possessivo, normalmente vai estar acompanhado por um substantivo, que pode ser feminino ou masculino, mas entre o substantivo e esse tu vai ter uma relação de posse, que vai ficar mais fácil identificar, então, qual é o tu que vocês têm que usar. Então, anota essa dica, tira print dessa tela para não esquecer, porque ela vai ser muito útil para ti. Se tu gostasse desse vídeo, gostasse dessas dicas e queres continuar aprendendo sobre espanhol, sobre gramática, sobre cultura, sobre vocabulário, sobre como tu podes usar o espanhol para viajar, então não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e continuar vindo comigo para mais conteúdos como esse.